Lembra daquela sensação? A luz do projetor cortando a escuridão do cinema. O cheiro de pipoca no ar. Aquele som característico da fita. Velocidade de hemossedimentação, sendo engolida pelo videocassete. Nos anos 90, os heróis de ação eram mais do que personagens. Eram gigantes. Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Bruce Willis. Eles eram a personificação da força, da invencibilidade e, por um momento, nós também éramos. Se essa época mexe com você, se você sente essa nostalgia, já se inscreve aqui, você faz parte dessa história. E eu quero contar ela junto com você. Até nós crescemos vendo esses titãs em posters. Músculos definidos. Armas em punho. Uma expressão de quem não temia nada. E os trailers. Explosões, perseguições alucinantes, frases de efeito que repetíamos com os amigos na escola. Hasta la vista, baby! E piquei. O marketing era claro. Esses caras são indestrutíveis. Eram deuses modernos, descendo à Terra para resolver tudo, na base da porrada e das explosões. E nós comprávamos essa ideia. Nós íamos ao cinema para ver o impossível acontecer. Para ver um homem sozinho derrotar um exército. Para acreditar, por 2 horas, que o Uben sempre vencia a Ebenciade, forma espetacular. 2 cada filme era um evento. O Exterminador do Futuro. 2 não era só uma continuação. Era a promessa de efeitos visuais nunca antes vistos. 3, Duro de Matar, não era apenas um filme policial. Era a história de um homem comum fazendo coisas extraordinárias. 4, o Rambo era o soldado que, mesmo ferido e traído, se recusava a cair. E nós, o público, aplaudíamos de pé. Quando colecionávamos os bonecos, comprávamos as camisetas. Esses heróis não estavam apenas na tela. Eles estavam nas nossas prateleiras. Nas nossas conversas, na nossa imaginação, eram símbolos de uma era de excessos, de otimismo, onde tudo parecia possível. O marketing nos vendeu a fantasia da força absoluta. E nós a abraçamos com toda a nossa alma. Mas então, algo começou a mudar. Lentamente. Quase que de forma imperceptível. Os mesmos estúdios que construíram esses ícones de granito começaram a nos mostrar as rachaduras. Eles cometeram o que, na minha opinião, foi o maior erro de marketing daquela geração de filmes de ação. Eles decidiram que esses deuses precisavam ser mais humanos. A ideia no papel parecia boa. Dar mais profundidade, mais camadas aos personagens, fazer com que o público se conectasse de uma forma diferente. E então, começamos a ver nossos heróis em situações que não envolviam explosões. Vimos Arnold Schwarzenegger grávido em Junior. Vimos Sylvester Stallone fazendo comédia romântica em Pare, Se Não Mamãe Atira. Vimos Bruce Willis lidando com crises existenciais em filmes mais dramáticos. De repente, os titãs que admirávamos por sua força inabalável estavam tentando ser engraçados, vulneráveis, comuns. O problema não era a qualidade desses filmes. Alguns são até divertidos. O problema era a quebra da promessa, o marketing que nos vendeu o super-homem. Agora tentava nos convencer a comprar o Clark Kent mais. Mas nós não íamos ao cinema ver o Rambo. Lidar com problemas de vizinhança, nós queríamos vê-lo na selva, com sua faixa na cabeça e uma faca de sobrevivência. Queria ver o Exterminador enfrentar outro robô do futuro. Não trocar fraldas. A magia estava na fantasia, no escapismo, e essa nova estratégia de marketing estava aos poucos quebrando essa magia. Eles tentaram humanizar os deuses, mas acabaram diminuindo a sua divindade. Foi uma tentativa de expandir o público, de mostrar que esses atores podiam fazer mais do que apenas flexionar os músculos e atirar. Mas ao fazer isso, diluíram a marca que eles mesmos haviam construído com tanto cuidado. Foi como se a Coca-Cola, de repente, começasse a vender sopa. Pode até ser uma boa sopa, mas não é por isso que você procura a marca. Nós procurávamos Schwarzenegger, Stallone e Willis, pela promessa de ação grandiosa e ininterrupta. E quando essa promessa era trocada por uma comédia familiar, a sensação era de confusão. Quase uma traição. Porque o impacto foi real. As bilheterias desses filmes diferentes muitas vezes não correspondiam às expectativas. O público que ia ver o herói de ação ficava desapontado. E o público que gostava de comédia talvez não se sentisse atraído pelo nome de um astro de ação no pôster. Foi uma estratégia que tentou agradar a todos. E no processo, correu o risco de não satisfazer ninguém por completo.
A grande ironia é que a vulnerabilidade e a humanidade que eles buscaram de forma tão desajeitada nos anos 90 vieram a se tornar a chave para o sucesso dos heróis de ação modernos. Pense no Homem de Ferro de Robert Downey Jr., com suas crises de ansiedade, no Capitão América, um homem fora de seu tempo, no próprio John Wick, um homem movido pela dor da perda. A diferença é que hoje, essa vulnerabilidade é o ponto de partida da história, o motor que impulsiona a ação e não uma pausa estranha no meio dela. A dor de John Wick não impede de ser o Baba Yaga. Pelo contrário, é o que o transforma no Baba Yaga. A falibilidade de Tony Stark é o que o leva a construir a armadura. Nos anos 90, a tentativa foi diferente. Foi como pegar o personagem já estabelecido como um pilar de força e, de repente, dizer: a propósito, ele também é ótimo em fazer tortas. Não havia uma integração. Era uma justa posição estranha, que quebrava o pacto feito com o público. Nós não pedimos por isso. Nós não queríamos ver nossos heróis sendo normais. Nós tínhamos a nossa própria normalidade para lidar todos os dias e íamos ao cinema para escapar dela. Essa tentativa de humanização foi o grande erro, porque subestimou o porquê de amarmos esses personagens. Não os amávamos. Apesar de serem figuras exageradas e unidimensionais, nós os amávamos. Justamente por isso, eles eram uma fantasia de poder. Era uma certeza em um mundo de incertezas. Mas em um filme do Stallone ou do Schwarzenegger, você sabia que no final, apesar de todos os obstáculos, ele ia vencer. E essa certeza era reconfortante. Era poderosa. Quando os vimos em papéis que os diminuíam, que os colocavam em situações mundanas, essa fantasia se quebrou. O gigante parecia menor, o Deus parecia mortal. E o marketing que deveria reforçar o mito acabou por desmistificá-lo. Foi uma lição valiosa. Uma lição que nos ensina que você não pode construir um ícone com base em uma promessa e depois simplesmente mudar essa promessa. No meio do caminho, o público tem memória e, mais importante, o público tem emoção. E a emoção que sentíamos por esses heróis estava ligada à sua grandeza, não à sua normalidade. Porque hoje olhamos para trás com carinho, até rimos de pare. Se não, mamãe atira, mas é um carinho nostálgico, que reconhece o deslize. A prova de que o erro foi real é o retorno desses atores aos seus papéis icônicos. Stallone voltou a ser Rambo e Rock. Arnold voltou a ser o Exterminador. Eles e os estúdios entenderam que o legado deles não está na versatilidade que tentaram forçar, mas na força do mito original que eles criaram. No final das contas, o maior erro de marketing dos filmes de ação dos anos 90 foi esquecer a regra mais básica da fantasia. Não acorde o sonhador. Nós queríamos sonhar que éramos invencíveis, nem que fosse por apenas 2 horas. E quando tentaram nos acordar, nós apenas procuramos outros sonhos para sonhar. Mas a memória daqueles gigantes em seu auge em sua glória inabalável, essa memória, ninguém pode apagar. Ela está gravada em cada fita, velocidade de hemossedimentação, em cada pôster amarelado, e no coração de cada um de nós que cresceu, acreditando em heróis. Oi, obrigado por me acompanhar nessa viagem. Se você também sente saudade dessa época, se viveu tudo isso, se inscreve no canal pra gente continuar resgatando essas memórias. Até a próxima, tchau!